Então é uma luta desigual. Aqueles que pensam, né, que a sociedade vai ficar limpa dos criminosos com a pena de morte, está redondamente enganado. Mesmo porque, se hoje nós pegássemos as penitenciárias do mundo inteiro e exterminássemos todos os criminosos que ali estão, não demoraria muito, elas estariam lotadas novamente, abarrotadas, porque não é esse o problema, não é isso que vai resolver de jeito nenhum. Em cada criminoso existe um alienado necessitado de assistência competente, de modo a organizar suas paisagens mentais por meio de uma terapêutica especializada, a fim de que possa desenvolver o senso moral para se tornar um cidadão útil, de valor social. Assim mesmo, a comunidade em que ele se encontra situado, pelos impositivos da lei da vida. Todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas do Criador, todos fomos criados à imagem e semelhança do Criador, nesse poder de amar e carregando a essência do bem. Todos nós. Deus não criou um ser destinado ao mal, não criou criminosos e santos de forma nenhuma. Ele criou espíritos simples e ignorantes que vão operando pela sua liberdade de escolha até que alcancem um aperfeiçoamento maior relativo ao mundo em que estejam vivendo. Uns deixam que o mal se desenvolva em si, outros não. Por isso que os espíritos falam, em O Livro dos Espíritos, que o espírito passa pela fieira do mal. Perdão, que nem todos os espíritos passam pela fieira do mal, mas todos passam pela fieira da ignorância. Porque o mal não foi criado, o mal é desenvolvido por nós pelo mau uso que fazemos da nossa capacidade de escolher. Isso, o mal se desenvolve dessa forma. Mas não é a ignorância que provoca o mal. Ela pode ser pode ser uma portinha que se abre, né? Uma portinha aberta ali, mas isso ela não causa. Rapidamente nós temos condições de desenvolver a nossa inteligência e ver que aquilo ali está errado e não permanecer no erro. Aí o mal não é gerado, ele começa, mas ele não se desenvolve. Não é? Ele é gerado, mas ele não consegue viver. Não é? Ele é algo que vai se dissipar diante do bem, que ele não tem vida própria, né? Como nenhum. Quando se fala em substantivos abstratos, é tão difícil para uma criança na escola aprender um substantivo abstrato, né? A professora fala assim, é aquilo que você não pode pegar. Aí vem lá na provinha dele o ar, a alma, aí ele põe, que é abstrato. Aí está errado. Aí a professora, mas você errou. Eu não posso pegar a alma, eu não posso pegar o ar. Para ele pegar o ar assim. A gente aprisiona o ar, mas não assim, né? A gente não consegue. Então ele demora para entender o que seja isso. Então, esses substantivos que a gente chama de abstratos, ele não tem vida própria. Ele não tem vida própria. Ele se desenvolve a partir da oportunidade que se dá a ele de se desenvolver. São todos os sentimentos. O amor, o ódio, a ira, a raiva, a inveja. Né? Então, só existe o ódio quando o amor não está. E quando a gente sente, por isso que é difícil definir essas coisas. Substantivos abstratos são difíceis de serem definidos, porque são sentimentos, né, que precisam de alguém para que tenham vida, para que possam existir. Então a raiva, o ódio, o amor precisam de ser sentidos para que possam existir. Então são substantivos abstratos. Isso tudo, na medida em que o espírito vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, vai sumindo, vai desaparecendo, porque eles não têm mais onde viver.
eles não encontram mais apoio, né, para se desenvolver. Então vai sumindo, vai desaparecendo. Então todos os criminosos, todas as pessoas que praticam crimes hediondos, vão se tornar espíritos perfeitos. Vão aprender, vão sentir esse amor de verdade um dia, vão valorizar a vida. Agora, há que se ter algo para se oferecer a eles, para que aquela essência do bem que foi dada a eles no momento da criação, que todos nós recebemos, possa também ser desenvolvida o mais rápido possível, né, com estímulos externos e com a aquiescência do mesmo. Mas isso é fato. E o fato é tanto que nós estamos hoje aqui, a gente não pode avaliar do que nós somos capazes diante da situação em que a gente vê, né? Mas assim, falando no nosso nível de consciência, na nossa calma do momento, nós não seríamos capazes de praticar um ato hediondo com alguém sem mais nem menos, né? Mas será que nós não praticamos em outras fases da nossa vida de espírito? Será que nunca fizemos nada desse tipo? A probabilidade de não termos feito é muito pequena. É muito pequena, porque o espírito, ele acaba desenvolvendo isso nele mesmo. Então, à medida que nós vamos aprendendo, que nós vamos crescendo culturalmente, que nós vamos crescendo moralmente, esse passado terrível vai ficando para trás. E a gente vai se horrorizando diante daquilo que um dia nós praticamos. Né? Então, a todas as pessoas tem que ser dadas oportunidades para que elas possam vencer. Porque todas vão vencer. Nós fomos criados para o bem supremo, para a liberdade plena e o bem supremo. Esse é o objetivo do Criador quando nos criou, a sua imagem e semelhança. Então as pessoas precisam de chance, precisam de oportunidade, né? Não se pode negar isso a ninguém. Até o criminoso mais hediondo, ele precisa de oportunidade de aprender. Agora, não a que é dada a ele, que é uma escola de crime. Penitenciárias hoje é a universidade do crime. Doutora aquele que está lá, né? Ele sai de lá mestrado no crime. É terrível, mas é verdade. O dever do Estado é eliminar o crime e as causas que o originam, não o criminoso. Por mais que nos doa, por mais que a gente se ligue a uma dor tão grande de alguém que tenha passado por um problema assim tão triste, mas há que se entender isso. Necessário se torna, ao invés de matar, encontrar recursos para estimular o valor pela vida. Aristóteles sempre falou que o homem precisa de alguns bens do corpo, da alma e das coisas espirituais, sem os quais germes criminógenos poderão levá-lo ao desequilíbrio. Qualquer um de nós, jogado em algum canto, sem ajuda, sem nada, sem alimento, sem condições de higiene, sendo jogados a uma condição subhumana, a gente pode cometer crimes. É um instinto de conservação, às vezes falando muito alto. Então, a pessoa precisa de algum bem, tem que ser dado. Né? O Espiritismo não abraça a ideia de deixar um criminoso na sociedade, não é isso. Mas tem que ser dada a ele a oportunidade dele aprender. Se ele vai aprender ou não agora é um problema dele, mas tem que se dar essa oportunidade. Se ele não aprender agora, ele vai aprender depois, ele vai reencarnar, vai sofrer todos os efeitos que fez sofrer. Às vezes passa isso em criança e a gente se horroriza, como que Deus permite que uma criança possa sofrer tanto? Mas não é uma criança que está ali, é só um corpinho pequeno. É um espírito comprometido com a vida, é um espírito milenar. E esses sofrimentos, eles balançam as estruturas de uma sociedade, porque a sociedade não tem que ficar questionando se ele está provando, se ele está espiando, se ele está cumprindo karma. Não é esse a nossa tarefa. A nossa tarefa é ajudar.
Então, tudo isso faz parte de um contexto de um planeta de provação e expiação. Implantar na Terra condições morais saudáveis de que nos fala o Evangelho a fim de auxiliarmos tais espíritos enfermos. São espíritos enfermos. Não é? Se eles não fossem assim, eles não estariam cometendo esses crimes hediondos, fazendo o que eles fazem. Vitor Hugo nos disse: não há ervas más, nem homens maus. Há apenas maus cultivadores. Isso é realidade. Fazer valer os legítimos objetivos do homem, seus pendores espirituais, suas realizações éticas, seus sonhos e ideais de enobrecimento, todos têm. Todos têm. O criminoso mais hediondo, ele ama alguém. Ele sente um amor por alguém. Nem que seja por ele mesmo. Ele tem, né? Ele sabe até o que é. Mas ainda é um espírito extremamente inferior. Persistir na bondade, na equidade e na paciência. E, sobretudo, no amor ao próximo. Para agirmos em prol do saneamento moral, precisamos partir do princípio de que o pecado não é o pecador. O vício não é o viciado. O crime não é o criminoso, pelo mesmo critério que a doença não é o doente. Vocês já viram, atualmente, um médico matar o doente para acabar com a doença? Antigamente até faziam. Antigamente até faziam isso. O sujeito está com tanto problema, né? Mata que acaba com a doença. Mas hoje em dia, ninguém vê isso acontecer. Porque o médico sabe que ele não vai exterminar a doença, ele vai acabar com o doente, só, né?